Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! E no clima natalino do programa Seichonoye, vamos estabelecer o alívio das almas cansadas e a fortalecer os corações que antes só sabiam se lamentar. Então, para você, com muito carinho, entra no ar mais um programa Seichonoye para levar até você um modo feliz de viver. E na palestra de hoje, o preletor Olímpio Kitahara assegura: doenças, infelicidades e desgraças, tudo isso é ilusão. Manifesta-se aquilo que se reconhece como existente. No quadro de perguntas e respostas, o professor Yoshio Mukai responde: por que as pessoas sofrem de enxaqueca? Ele é convidado do preletor Enio Masaki Hara. Mas falta desse respeito aos seus pais, aos seus superiores, provoca esse tipo de problema que o mestre diz. Meu amigo, minha amiga que está aí acompanhando o programa Seichonoye, se você está à procura de ferramentas para consertar definitivamente sua vida, então acompanhe o nosso programa até o fim, hein? Você não vai se arrepender. Fique com a gente. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Seichonoye do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só. A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se a sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisa de natureza impura. Então, dica do programa da Seichonoye para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone grátis, pelo fixo 0800 770 2600. Se for do celular, 0 prestadora 11 5074 4180. Então, princípio básico da felicidade para você. Muito obrigado. No mundo transitório, tudo está morrendo e renascendo a cada instante. O que é mutável é apenas projeção de energia, portanto, vazio. O que é eterno vive no âmago e é dessa essência que somos constituídos. Portanto, somos seres iluminados desde sempre. Prova disso é que se retirarmos a mente da dor, das coisas, obstáculos desaparecem e compreendemos que doenças, infelicidades e desgraças, tudo é ilusão. É o que vamos acompanhar agora com o preletor Olímpio Kitahara. Obrigado a todos pela presença no dia de hoje. Obrigado também a você que assiste pela televisão. Muito obrigado. Hoje em dia, com certeza, todos nós vivemos na era da informática e quase todas as pessoas têm o seu computador em sua própria casa, não é verdade? Então, acesse o site da Seichonoye toda vez que quiser uma mensagem boa para o seu dia, não é? Acesse, então, o site da Seichonoye, www.sni.org.br.
né? E também sobre a programação da Seichonoye que você assiste, também faça seus comentários, né? Com relação à forma como vocês estão recebendo e sugestões também. E aí, nesse caso, então, você acesse através do e-mail, né? tv@sni.com.br. Ok? Muito obrigado. Bem, nós vamos falar neste horário a respeito de um assunto também bastante interessante, que é doenças, infelicidades e desgraças. Tudo é ilusão. Eu acredito que todos vocês um dia já estudaram aquele livro do Gênesis, onde se fala da criação do mundo, não é verdade? Então lá vocês veem que Deus primeiro criou o céu e a terra e viu que estava muito bom, não é verdade? E todos os capítulos, a forma como está expresso lá, é de que Deus criou em seguida outras coisas e viu que estava muito bom, não é? Um dia nós estávamos estudando e uma pessoa perguntou: por que será que Deus sempre criava as coisas e depois achava que estava muito bom, não é? Mas com certeza isso é apenas uma forma de expressão e que na verdade tudo que Deus cria é realmente perfeito, é maravilhoso, não é verdade? Então, com relação a esse tema de hoje, doenças, infelicidade, desgraças, não é? Tudo é ilusão. Será que podemos pensar que isso possa existir neste mundo da criação de Deus? Com certeza não é verdade. Aquilo que tem existência verdadeira, que na nossa Sutra Sagrada está escrito como sendo a realidade, é aquilo que tem existência eterna, né? Jamais desaparece. Isto é a criação maravilhosa de Deus, né? Então, o homem, que também é essa grande criação de Deus, foi lhe dado essa possibilidade, esse chamado livre-arbítrio, para que o homem pudesse criar tanto coisas boas como coisas ruins. E muitas vezes, então, ele acaba criando coisas negativas, coisas ruins. Mas isso está apenas na mente do homem, que reconhece algo que não seja bom no mundo de Deus, né? Entre as leis mentais, existe uma lei que chama assim: manifesta-se aquilo que se reconhece como existente, né? Então, segundo essa lei, aparecem, né? Manifesta-se aquilo que a pensa que existe, reconhece que existe. Conta-se que, certa vez, tinha um velhinho, e esse velhinho, ele tinha um fôlego muito bom, né? E todo dia estava caminhando, como que fosse um Cooper. E no caminho que ele fazia, tinha uma pinguela, uma ponte precária, muito estreita, que ele tinha que passar, né? Mas ele passava lá, a toda, sem, assim, diminuir a marcha, né? E todo dia achava isso normal. Só que um dia apareceu uma pessoa e disse assim: olha, eu te admiro muito porque você, com a sua idade, você consegue passar naquela pinguela, né, sem problema nenhum. No entanto, lá embaixo passa o rio com uma correnteza muito forte, né? E naquele momento, esse velhinho, que sempre achou que aquilo que ele estava fazendo era uma coisa perfeitamente normal, ele viu e reconheceu que naquele momento ele estava fazendo algo realmente perigoso, né? E ele reconheceu. Então, no dia seguinte, quando ele estava passando pela pinguela, ele escorregou e acabou caindo no rio, né? Então, quando nós reconhecemos, o mal se manifesta. Bem, existem outros fatos também que comprovam isso, né? Vocês já viram uma pessoa que pode ser considerada santa entre as pessoas do seu relacionamento? Pessoas que só veem coisas boas, pessoas que só veem pessoas maravilhosas à sua volta. Aquela pessoa não reconhece a existência de pessoas más e por isso mesmo está sempre rodeada de pessoas realmente boas, bem intencionadas, não é? Então, aquelas pessoas que eventualmente veem maldade das outras pessoas é porque de alguma forma a pessoa carrega dentro da sua mente algo assim, ou seja, a existência de alguma pessoa que seja má, não é? Também tem um fato interessante que o professor Masaru Taniguchi conta num dos volumes
de A Verdade da Vida a respeito de um caso de um farmacêutico que certo dia ele recebeu a visita de uma senhora. Essa senhora estava tendo problema com insônia. Já por vários dias não estava conseguindo dormir. E por mais que tomasse alguns remédios, ela não estava conseguindo dormir. E ela então foi a esse farmacêutico e pediu para que ele desse um remédio capaz de fazê-la dormir. Né? Aí então esse farmacêutico pensou um pouco e disse assim: olha, eu acabo de receber da Alemanha um remédio realmente extraordinário. É, digamos assim, a última palavra em esse tipo de remédio para a insônia, né? E com certeza vai ser resolver o seu problema. Né? E esse farmacêutico imediatamente foi lá para o fundo da farmácia e fabricou naquele momento, utilizando um doce japonês que continha no seu interior uma massa de feijão doce. Né? Aí ele pegou e construiu 2 comprimidos. E levou então para a senhora dizendo assim: olha, como eu disse, esse remédio recém-chegado da Alemanha é um remédio de uma eficácia fora do comum. Então, eu estou lhe dando aqui 2 comprimidos, mas você deve tomar apenas um, porque se você, por acaso, tomar os 2 de uma vez, com certeza você não vai mais acordar. Né? E assim, dizendo, essa senhora foi para casa, e no dia seguinte, à tarde, diz que essa senhora chegou e disse assim: olha, mas aquele remédio foi tão bom que eu consegui dormir um sono realmente profundo e só agora acordei. Não é? Veja como trabalha a mente. Não é? Esse efeito, na medicina, chama-se efeito placebo. E faz com que as pessoas, na medida que acreditam que aquele remédio que não tem nenhum valor medicinal, tenha essa força, essa eficácia, acaba resultando num resultado assim tão grandioso que acaba promovendo a cura. Não é? Interessante como a mente funciona, né? Nesse livro aqui, que eu vou lhe mostrar, é o livro Assim se Concretiza o Bem, né? Um livro maravilhoso, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. E aqui na página 128 está relatado uma coisa interessante. Uma senhora tinha seu marido, que, por sinal, estava sofrendo de esquizofrenia. E havia também mais 3 filhos. Né? E ela vivia uma vida bastante difícil devido a esse estado do marido. E também o seguinte: quando esse estado de esquizofrenia do marido piorava, chegava ao ponto de ter que chamar a polícia para poder levar e internar no hospital. Né? Então, era uma situação bastante difícil que essa senhora estava vivendo e, com isso, então, ela estava até pensando em se matar. Veja a situação dessa senhora. Né? Mas, graças a Deus, essa senhora tinha uma cunhada que era muito boa e era praticante da Seiichi Noye. E esta cunhada estava sempre falando para que ela pudesse participar do seminário da Seiichi Noye, seminário de academia. Né? E então, ela sabia que esta pessoa, essa sua cunhada, na medida que pudesse participar do seminário da academia, poderia com certeza resolver o problema. Né? Entre vocês, gostaria de saber quem já foi para a academia participar do seminário? Olha, muita gente, parabéns, parabéns. É realmente maravilhoso, não é verdade? Então, nós temos no Brasil 4 academias. Lá no Nordeste, a Academia de Santa Fé, na Bahia. No Sul, a Academia de Santa Tecla, em Porto Alegre. E também aqui em São Paulo, a Academia de Ibiúna. E também aqui em Curitiba, a Academia Regional de Curitiba. Né? Então, procure ver a programação do seminário e participar dos seminários. Né? Seminário é o local onde se manifesta a perfeição do Filho de Deus, que nós somos, manifesta a nossa natureza divina. Então, participe sem falta, que é realmente maravilhoso. Né? Então, esta senhora, recomendada assim, com tanta insistência pela sua cunhada, ela foi participar de um seminário de 5 dias em academia. Né? E durante
as palestras que ela viu o quanto estava errada, né? Porque até então essa senhora estava, digamos assim, maltratando o marido, considerando ele como um louco, né? E jamais estava tendo esse devido respeito com relação ao seu marido, né? E também com relação à sua origem, com relação às suas raízes, né? Com relação aos seus antepassados, ela não tinha nenhuma reverência com relação a eles. Então, também nunca havia pensado em cultuar seus antepassados. E, durante esse seminário, também aprendeu e cultuou seus antepassados. Então, durante essa participação de 5 dias, foi um momento assim que ela sentiu uma emoção muito grande, chorou, se arrependeu do seu erro, e então ela voltou assim totalmente aliviada desse seminário, né? E quando ela voltou desse seminário, o que aconteceu? Ela que tinha hemorroidas, né? Ela viu que de repente tinha se curado totalmente da hemorroidas, né? E depois, participando de um seminário assim tão maravilhoso, só poderia ocorrer coisas realmente maravilhosas, não é verdade? E esta senhora realmente teve uma notícia muito boa. O seu marido estava novamente internado no hospital, e quando ela foi visitá-lo, o médico disse que havia uma boa notícia, porque o seu marido estava tão bom que já estava para receber a alta do hospital, né? E esse seu marido, então, saiu do hospital e depois, então, dizendo das maravilhas desse seminário que ela tinha participado, ele demonstrou, assim, interesse muito grande em participar junto, e o casal, então, depois foi participar também do seminário de academia. Que bom, né? Eu vou mostrar para vocês alguma coisa com relação a este livro maravilhoso. Também, A Humanidade é Isenta de Pecado, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi, né, que fala sobre essa grande verdade de que a humanidade está isenta do pecado, né? E aqui na página 161, fala com relação justamente essa passagem em que Jesus Cristo fala com Nicodemos. Na época que Jesus viveu, era uma época em que as pessoas não tinham uma crença muito, assim, ao fundo, digamos assim, e havia um contraste, digamos, muito grande entre a crença de Jesus Cristo e a crença das pessoas em geral, né? Não só das pessoas em geral, também com relação aos discípulos que Jesus tinha, né? Então, um dos discípulos que vocês conhecem, chamado Tomé, ele era um incrédulo, né? E depois que Jesus tinha sido crucificado e morto, um dia Jesus apareceu para seus discípulos, né? E foi justamente um dia em que Tomé não estava presente. E ele, então, ouvindo a conversa dos seus colegas, discípulos, ele não acreditou, né? Porque ele não tinha visto a Jesus, né? Então ele queria ver a Jesus, queria tocar no corpo de Jesus, né? E aí, então, ele não estava acreditando. E só depois, né, que pela segunda aparição de Jesus, é que ele pôde ver e tocar em Jesus, né? Mas Jesus deu uma demonstração muito grande com relação a Tomé, com relação a esse fato. Ele disse: tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram, né? Então, ele recebeu uma demonstração muito grande com relação a isso. E aqui, então, nesse diálogo com Nicodemos, que era um fariseu bastante inteligente, Jesus disse que, em verdade vos digo, que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, né? E aí, então, Nicodemos não entendeu esta frase e pensou que, literalmente, fosse voltar ao ventre materno e nascer de novo, né? Mas Jesus não queria dizer isso, né? E em seguida, então, ele respondeu: aquele que é nascido de carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, não é verdade? Então, com essa frase, Jesus queria dizer que
aquele homem, aquele ser humano que é filho de Deus, é filho de Deus porque já é assim a sua natureza, não é? Veja um caco de vidro. Será que um caco de vidro pode ser um diamante? Por mais que nós possamos contratar o melhor lapidador de diamante, não conseguiremos fazer de um caco de vidro um diamante, não é verdade? Por que isso? Porque caco de vidro é caco de vidro. O diamante, por mais que esteja no estado bruto, por mais que esteja cheio de lama, a natureza dele é de diamante. Assim como todos nós, independente do estado que nós estamos manifestando neste momento, nós somos filhos de Deus, porque na essência já somos filhos de Deus, não é? Então, é um ensinamento maravilhoso que Jesus passou para todas as pessoas nesta época. Então, as pessoas, nesta época, só conseguiam acreditar nas coisas que viam e tocavam, não é? Então, Jesus também colocou um exemplo assim muito inteligente, dizendo o seguinte: o vento sopra onde quer, tu ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, não é? Então ele deu o exemplo desse vento, que, veja, o vento você não consegue ver, mas você não pode negar a sua existência, não é? Assim todas as coisas são do Espírito, não é? Então, essa parte que diz que é necessário nascer de novo, o professor Masaru Taniguchi diz que isso significa renascer em espírito. E renascer em espírito significa, não é, mudar a nossa visão da nossa mente, não é, fazendo com que aquilo que seja matéria não seja colocado como matéria, mas a própria manifestação da vida de Deus. Então, na medida que nós possamos ver tudo que está manifestado como o amor de Deus, manifestação do amor de Deus, esse mundo se torna realmente um mundo maravilhoso da criação de Deus. Ok? Muito obrigado a todos. Show, enxaquecas! A partir de hoje não tem mais dor de cabeça nenhuma, porque aqui no quadro de perguntas e respostas, professor Yoshimukai vai dar uma dica para você mandar essa enxaqueca para aquele lugar. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado pela essa oportunidade. Professor, uma pessoa perguntou, mas a gente sabe que no Brasil tem muitas pessoas que sofrem diariamente com enxaqueca, professor. É verdade, Enio. Isso porque a cabeça significa nosso superior. E nós temos aqui, dentro da sociedade, uma modalidade que o povo brasileiro realmente ele fica um independente muito rápido, não é verdade? Com 18 Sim. anos, cada um está levantando sua empresa, vivendo já com as suas próprias pernas, como diz, né? Mas muitas vezes essa saída da casa tem ocasionado sem muito diálogo, sem harmonia, revoltado com o pai, né? Vou mostrar para ele que eu vou ser alguém na vida. E essa revolta que, quando ele sai para a sociedade, ele começa até a se deslanchar. Mas falta desse respeito aos seus pais, aos seus superiores, provoca esse tipo de problema que o mestre diz. Então, tive a oportunidade, em uma certa ocasião, um empresário veio e disse assim: olha, eu daria tudo o que eu tenho na minha vida se passasse essa enxaqueca, né? Aí eu falei para ele que não precisa dar tudo não, basta agradecer seus pais, né? Ele falou, mas por quê? Falou, algo que você deve ter saído da sua casa deixou mal entendido com seu pai. Ele falou, é verdade, porque ele não permitiu que eu estudasse, então eu saí sozinho, venci na minha vida sozinho, o que eu sou hoje porque eu sou, né? Falei, mas você nasceu graças a ter esse seu pai, né? Exato. E quando ele compreendeu isso, começou a fazer oração de gratidão, reconciliou com seu pai, acabou a enxaqueca. Então, normalmente, não vou dizer que esse é o único exemplo, mas se tiver alguma coisa que está em atrito com as pessoas superiores, basta harmonizar, pedir perdão, agradecer, que resolve o problema. Nesse caso também, professor, como são muitas pessoas que sofrem de enxaquecas, quando fala superior, com Deus também tem alguma coisa revoltada com a vida, com Deus assim? Bom, também? Deus não peca ninguém, não pune ninguém, né, Enio? Exato. Pode ser que você cria uma situação, Deus não me ouve, Deus não me protegeu, Deus, isso. né?
Se você condena Deus, aí é você pedir perdão a Deus. Isso, mas nesse caso, por exemplo, a pessoa também pode eventualmente vir ter enxaqueca por essa revolta contra a vida, contra Deus? Contra a vida sim, né? Mas contra Deus acredito que pouca pessoa tenha, né? Contra a sua vida pode ser, mas a vida, como recebemos de Deus, indiretamente poderá se interpretar dessa maneira também, né? Tá certo. Professor, um livro da Seitonê para que as pessoas que tenham enxaqueca ou algum outro problema pudessem estar lendo assim, para aliviar esse sentimento de raiva e começar a sentir um sentimento mais de amor para com o próximo? Nós falamos muito sobre gratidão, oração de gratidão aos nossos antepassados, né? Temos esse livro e também, se você quer conhecer mais o setor espiritual, dentro do volume A Verdade da Vida, volume 9 e 10, né? Explica bastante sobre a espiritualidade do ser humano, né? E a gratidão aos pais, tem o livro Buscando o Amor dos Pais, né, professor? É verdade, Buscando o Amor dos Pais também. Muito obrigado. Seja você também um mantenedor do programa Seitonê na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. O programa de hoje chega ao fim, mas nossa missão com vocês está só começando, viu, gente? Nas próximas horas e dias, queremos que você espante os maus silêncios da sua boca, elogie mais, ria mais, fale somente coisas boas. Quando tudo ao seu redor se fizer paraíso, então terá cumprido o seu papel o programa Seitonê, um modo feliz de viver. Há que se tomar cuidado para não brutalizar os pensamentos, magoar-se, empedrar a alma, azedar o coração. Uma das maneiras de nos mantermos longe disso é orar sempre. Então, convido você que está em casa para orarmos juntos, através do nosso momento de oração. Até o nosso próximo encontro e muito, muito obrigado pela sua companhia. Até lá! Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado.